Chegando com tudo nesta segunda-feira, trazendo as últimas notícias, novidades, informações do Clube de Regatas Vasco da Gama, mas antes, é claro, eu peço na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal, botão abaixo escrito inscreva-se, ative o sino das notificações na opção todos, deixe o like nesse vídeo, é importante para o nosso trabalho, é importante para o crescimento do canal. O like, por exemplo, faz com que a plataforma entenda que esse vídeo é importante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Vamos aqui às informações do legítimo Clube do Povo. Falar em uma excelente semana por conta de uma virada de chave, né? Até porque é muito triste ainda lembrar daquela imagem do Verratti indo de uma ponta a outra do gramado de São Januário, desde lá da trave que fica a estátua do Romário, lá do lado da capela da Nossa Senhora das Vitórias, até o vestiário em lágrimas, em prantos, sentindo muito a eliminação, e é muito triste lembrar esse fato, tendo que o Rafael Paiva ir lá para consolá-lo, mas demonstra o quanto o Verratti é identificado, o quanto o Verratti ele vive esse clube. E eu vou dizer uma coisa, Verratti, você merece o prêmio Roberto Dinamite esse ano. Vá em busca dessa artilharia. Você se mantém, dificilmente vai ser ultrapassado agora na artilharia da Copa do Brasil. Vai terminar a competição como artilheiro da Copa do Brasil e agora você merece o prêmio Roberto Dinamite. Então vá em busca, falta aí alguns gols para ultrapassar o Pedro, o Estevão. Você merece demais porque você representa muito aquilo que é o torcedor vascaíno, aquilo que o torcedor fez em São Januário. Mas virar o capítulo, virar a chave, né? Virar essa página, até porque o Vasco tem chance, há uma esperança e é muito importante esse detalhe, os jogadores ter esse pensamento, mentalidade vencedora, porque encara na próxima quinta-feira o Cuiabá, que é o lanterna da competição, e na segunda-feira o Vasco vai encarar o Bahia. Ganhando do Cuiabá, diminui a diferença para 6 pontos e pode chegar assim ali ao G8, ao G6, que pode virar G8, G9. Então, terminou a 30ª rodada do Brasileirão, Vasco se manteve em 10º lugar, com 37 pontos. Então, agora, esse detalhe é fundamental. Não pode se destabilizar, não pode temer a zona do rebaixamento, ao número de pontos que está ali do time que está fora, ou o primeiro colocado na zona do rebaixamento, é olhar para a parte de cima, é olhar em busca de uma classificação para pré-Libertadores, Sul-Americano, o Vasco disputar em 2025 com um time competitivo, com um time que tem que ser bem planejado pela diretoria esse ano, disputar a competição da Sul-Americana, disputar ali com um time competitivo a pré-Libertadores. Esse é o objetivo e tem chance. Então, considerado que o G6 pode virar G9 no final do Brasileirão, o Vasco tem ótima chance de buscar essa classificação. Por isso, os jogadores precisam. O vestiário do Vasco, Verratti, o torcedor conta com você para passar, para transmitir essa motivação para os jogadores do Vasco no vestiário e também, sobretudo, o presidente Pedrinho. Falando em presidente Pedrinho, vamos aqui falar sobre pedido atendido em relação ao que falamos, ao que pedimos ontem no vídeo da tarde, em relação ao posicionamento da diretoria. Logo em seguida, surgiu a informação do nosso amigo Gabriel, do Portal Trivela, que faz um excelente trabalho, em relação à diretoria do Vasco se posicionar quanto à questão da venda de ingressos para o jogo de sábado contra o Atlético Mineiro. É triste ver São Januário com vários buracos ali, principalmente na parte da ferradura, embora estava chovendo e muitos torcedores acabam tentando se proteger naquela parte da marquise, porém havia muitos torcedores do lado de fora, inclusive sócios, e fica esse questionamento, ficou essa cobrança ontem, o torcedor com toda a razão. É lamentável ver cenas como foi registrado, a galera acompanhando nas redes sociais, torcedor sendo expulso, sendo agredido, a gente não sabe o real motivo que o torcedor falou, que o segurança, mas é lamentável a postura do segurança, expulsando o torcedor. Então fica aqui o nosso repúdio para a questão de violência, tratamento. O torcedor vascaíno merece ser bem tratado em São Januário. Então fica aqui
a nossa cobrança quanto a isso também e o posicionamento da diretoria, que vai aguardar o borderô da CBF para poder se posicionar e trazer com detalhes essa situação. E não só apenas da venda do ingresso, mas um outro pedido que nós fizemos ontem. É uma coletiva, um balanço. O presidente vinha essa semana, talvez numa zona mista, ali no pós-jogo, espero eu, a vitória contra a equipe do Cuiabá, que é o Lanterna, o presidente vinha falar na coletiva, junto ali ao Paiva, junto ao Marcelo Santana. O torcedor quer saber sobre planejamento, sabe? O torcedor está cansado de um tratamento ruim como foi em outra gestão, que era tudo para debaixo dos tapetes. Então o torcedor merece essa satisfação. Então vamos aguardar o posicionamento em relação hoje à venda dos ingressos. A questão é que a diretoria vai abrir o jogo em relação a isso e também mais detalhes sobre o planejamento 2025. Falando nisso, em 2025, temos a informação que há um interesse do Cincinnati na compra do Orediano. O Vasco possivelmente deve vender esse jogador, até por conta do caixa. O Orediano que não se adaptou, até hoje eu não entendi essa adaptação, essa não adaptação do Orediano ao Vasco, que é de fato uma vitrine para o futebol mundial. O Vasco que é uma oportunidade, um sonho de todo jogador profissional atuar com a camisa do Vasco, e o Orediano não se adaptou. O Orediano teve pouca vontade, né, vamos dizer assim, de continuar no Vasco e foi para o Cincinnati da MLS. Lá vem jogando bem, ele é promissor, é um jogador talentoso, então o Vasco pode recuperar esse valor gasto de 16 milhões com a venda do Orediano para o Cincinnati, né? Uma venda aí de fato definitiva, para essa negociação definitiva com o Cincinnati para a venda do Orediano. Bom, já que não se adaptou, acho muito difícil, né? O jogador mora na Barra da Tijuca, tem um CT próximo ali da sua casa, tem um fator torcedor vascaíno que abraça, mas não se adaptou. Então, vida que segue, que o Vasco consiga recuperar essa grana com a venda do Orediano. Vamos falar aqui agora sobre valores que o Vasco recebeu até chegar na semifinal, que foi de 22,85 milhões pela campanha até a semifinal. E um detalhe, que esse valor superou todos os valores dos últimos 5 anos daquilo que o Vasco conquistou na Copa do Brasil. Então, fica o seguinte pensamento: jogadores, torcedor, principalmente diretoria. Torcedor, acostume-se. Precisa acostumar. Cheguei em São Januário no sábado e eu pensei, caramba, essa geração desta década não viu o Vasco chegar numa semifinal. A última foi em 2011. Isso não pode ser uma vez na década, não. Tem que ser todos os anos. Todos os anos. O Vasco que o torcedor Cruz Maltino da geração 2000, da geração anos 90, está acostumado, é o Vasco chegando todos os anos numa final, disputando títulos. Esse costume tem que voltar a partir de 2025. A partir de 2025 isso tem que ser natural. Essa festa em São Januário, essa recepção. Cara, pensa se o Vasco classifica para a final, poxa, Rio de Janeiro ia parar, Rio de Janeiro ia vir abaixo. Então é muito interessante dar continuidade a isso. Galera, só para destacar aqui mais uma vez, o Verratti é o destaque do nosso vídeo, merece muito ser de fato o artilheiro do Campeonato Brasileiro, né? Merece demais. A gente vai terminar aqui mais uma vez falando dele. Galera, eu vou ficando por aqui. Obrigado a você que acompanha até o final desse vídeo. Ficamos por aqui com mais um vídeo aí com o giro de notícias do Vasco da Gama, né? O Orediano, né, que não se adaptou ao Vasco, foi emprestado com opção de compra para o Cincinnati dos Estados Unidos e tem jogado muito bem por lá e deve ser comprado aí rendendo 16 milhões ao cofre do Vasco, né? O Vasco recuperando o valor investido no jogador que não se adaptou ao futebol brasileiro aqui com a camisa do Vasco da Gama. A diretoria, né, com o presidente Pedrinho e mais alguns outros responsáveis, deve falar, né, sobre essa confusão aí que gerou na entrada de alguns torcedores em São Januário durante a semifinal, né, contra o Atlético Mineiro.
Veremos aí o que será dito aí, o que houve essa confusão toda. Teve muita confusão por causa de compra de ingressos faltando. Então vamos entender um pouco melhor essa situação. O Vasco que precisa vencer o Cuiabá nesse jogo atrasado pelo Campeonato Brasileiro para poder afastar a zona de rebaixamento. O Vasco está a 5 pontos da zona de rebaixamento e isso aí é uma preocupação, né, para os torcedores e para a equipe do Vasco. Precisamos acordar logo no Campeonato Brasileiro, porque não para, e o Vasco, né, precisa voltar a vencer. A equipe está aí quase completando 2 meses sem vitória, apesar de ter jogos aí que ficou muito tempo sem jogar, né, por conta da data FIFA, mas é 2 meses sem vitória do Vasco. Então isso aí deixa o torcedor um pouco preocupado com essa situação.